Eu separei dois textos para a gente ler. O Modesto já citou aqui hoje, que é o texto de João 17,15. Quando o Modesto orava, ele não sabia, eu não combinei com ele. Quando o Modesto orava, ele citou essa oração de Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Quem ouviu o Modesto citar essa frase aqui? Modesto, tu lembra, né, Modesto? Você pelo menos lembra que citou, né? Sei que os irmãos dão amém, quem não está nem ouvindo você direito, né, Modesto? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Que mal é esse que Jesus está pedindo para o Pai livrar os discípulos? Que foi assim comigo, Modesto. Eu estava na minha devocional hoje cedo, e terminei de ler o Evangelho de João, mas de vez em quando eu estou lendo, e eu bato o olho no versículo e digo: meu Deus, eu vou investigar melhor esse texto. E a palavra que me chamou a atenção foi a palavra mal. Porque eu sei que a oração que Jesus ensinou a gente a fazer, livra-nos do mal, fala de maligno, né? Aí o Modesto juntou a oração do Pai Nosso com essa oração, e aí subentende-se que ele está falando a mesma oração: livra-nos do mal, do maligno. Não é isso, Modesto? Mas você sabia que não é isso? Não é. Livrar do mal aqui não é do maligno. Guardar do mal aqui não é do maligno. De que mal Jesus então está pedindo para que o Pai guardasse os discípulos? É um mal difícil da gente entender que é mal. Para alguns aqui nem é mal, é bom. É possível até que alguém leia e diga: esse mal não é mal, é bom. Que mal é esse? É o mal dos labores, é o mal dos aborrecimentos, é o mal das fadigas. Quando eu digo labores, não é o mal do trabalho, não, é quando o cara está cheio de trabalho, cheio de labores, cheio de fadigas, cheio, pressionado, atormentado. Muita gente não consegue ver esse mal, não vê como mal. Tem gente que olha e vê isso como uma coisa muito boa, vê a coisa como uma virtude até, né? A gente olha, examina a coisa toda, estou cheio de trabalho, que coisa linda. Eu contei aqui, eu acho que eu contei aqui, se eu não contei eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi há um tempo atrás, muito engraçada. Fui nessa viagem ao Chile que eu fiz com o Denise, num retiro, a gente participou do retiro, duas senhoras, duas irmãzinhas, já duas senhoras se aproximaram e falaram assim: você poderia orar por nós? E eu falei: posso orar, qual o problema de vocês? Mas nós estamos assim, esquecidas, nós estamos nos esquecendo com muita facilidade, e fulano aqui tem um parente, a gente tem alguém na família que tem mal de Alzheimer, e a gente está temerosa, assim, a gente está temerosa de que a gente esteja também com problema de Alzheimer, com mal de Alzheimer, porque a gente está se esquecendo muito. E foi uma experiência assim tão legal, porque na hora que elas falaram, o Espírito Santo falou dentro de mim sobre Atos capítulo 6. E eu falei: ué, Atos 6? Mas na hora eu não conectei não, porque as mulheres estavam pedindo oração porque elas estavam se esquecendo. E Atos 6 conta a história de umas viúvas que estavam murmurando porque estavam sendo esquecidas. E eu não conectei, eu falei: o que tem uma coisa a ver com a outra? Essas aqui querem oração porque estão se esquecendo. As viúvas de Atos 6 murmuraram
porque estavam sendo esquecidas. Eu não encontrei nexo. Mas aí o Espírito Santo falou comigo assim, mas as viúvas que foram esquecidas, só foram esquecidas porque alguém se esqueceu. Aí eu percebi que o Espírito Santo não estava chamando a minha atenção para as viúvas esquecidas, mas estava chamando a minha atenção para os apóstolos esquecidos. E por que eles se esqueceram? Vocês se lembram? É só ver o começo do capítulo 6. Multiplicou o número de discípulos, por se multiplicar o número de discípulos, o trabalho naturalmente aumentou. E as viúvas foram esquecidas, as viúvas de fala grega foram esquecidas da distribuição diária. E quem se esqueceu foram os apóstolos. Na hora eu falei, irmãs, vocês não estão com problema nenhum de Alzheimer, vocês não estão doentes. Não, pastor, o que a gente tem então? Cabeça cheia. Que vocês têm a cabeça cheia. Vocês estão igual Marta. Vocês andam preocupadas com muitas... Elas riram, né? Riram porque viu que era verdade. Elas, assim, tipo, acertou meu problema. Vocês estão de cabeça cheia. Vocês não priorizam as coisas. Não tem uma ordem. O que aconteceu com os apóstolos, irmãos? Quando eles ficaram sobrecarregados, eles se esqueceram. Porque você esquece, nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Nós somos homens. Se a gente encher a cabeça, alguma coisa vai ficar fora. Olha, a pior coisa que existe na vida é a gente terminar um dia com a sensação de que a gente não fez tudo que tinha que ter feito. É horrível. Você terminar e dizer assim, cara, que dia, hein? E aquela sensação de missão não cumprida. É horrível. É horrível. Qualquer coisa que a gente faça e que a gente termina com a ideia de que a missão não foi cumprida, dá uma angústia. Eu fico angustiado quando isso acontece. Um dia eu fiz uma viagem com Denise para uma cidade no Brasil. Quando a gente saiu, quando a gente estava no aeroporto, eu estava triste. Aquele sentimento de que a missão não tinha sido cumprida. Eu falei, Denise, algo está errado. Algo não foi feito. Aí deu outra. Na semana seguinte a gente estava voltando para lá. A gente chegou na segunda, domingo a gente estava voltando para lá, já igual desesperado de novo. Fui a Cataguases com o Jaime, na sexta, fiquei sábado, tive que voltar correndo de Cataguases e domingo de manhã já está de volta para esses irmãos. Porque aquela sensação da missão não está pronta, porque é horrível. Então quando a gente enche a cabeça, significa que algo precisa ser arrumado. Como é que os apóstolos solucionaram o problema deles? Eles tiveram que priorizar. Dizer assim, isso aqui é prioridade, isso não é, isso é, isso não. O que era prioridade para os apóstolos? Vamos lembrar. Lembra aí. O que os apóstolos, o que era prioridade, irmãos? Que eles não abriam mão. A oração, ele falou, nós vamos nos consagrar à oração e à palavra. Porque não é certo, não é justo que a gente deixe a palavra oração para se ocupar da mesa. Não vamos atender a mesa. Eles não estavam dizendo que o trabalho da mesa era indigno. Eles não estavam dizendo isso. Eles só estavam dizendo que tinha algo que eles não podiam abrir mão. Você sabe como é que se estabelece uma prioridade? Vou te dizer como. É assim. Primeiro você relaciona aquilo que só você pode fazer. Mas ninguém. Só você. Foi dado para você fazer. Ninguém faz. Então, por exemplo, mãe dos teus filhos, quem mais pode ser além de você? Mãe dos teus filhos, quem mais pode ser? Quem mais pode ser? Tem dúvida? Vou perguntar às mães, quem mais pode ser mãe dos teus filhos além de você? Ninguém. Tu pode arrumar babá, pode arrumar cozinheira, pode arrumar administradora, governanta, arruma o que você quiser. Mas mãe dos teus filhos só tem uma pessoa, é você. Ninguém mais faz esse papel. Só você faz. Aí se estabelece uma prioridade. Puf, isso aqui eu posso fazer, isso aqui só eu posso fazer. Lavar o teu carro, quem pode lavar o teu carro? Só você? Só você?
Mas tem gente que não abre mão de lavar o carro. Não, eu tenho que lavar meu carro. Se não for eu, ninguém mais lava. Querido, qualquer pessoa pode lavar teu carro. Qualquer um pode lavar teu carro. Mal lavado, não pode. Agora tem coisa na tua vida que só você pode fazer. Cozinhar na tua casa. Outra pessoa pode cozinhar. Uma necessidade, aparece alguém lá, cozinha, lava, coisa e tal. Mas acompanhar você numa visita a uma família, a um casal, a uma mulher. Quem mais adequada do que a tua esposa? Tem alguém? Assim que se estabelece prioridade. É assim que se arruma. É assim que diz, isso aqui é prioridade, isso aqui nós vamos fazer juntos. Isso aqui, pai, isso aqui é prioridade. Isso é prioridade. As outras coisas, outros irmãos podem fazer. Então, se outro pode fazer, significa que não é prioridade e aí você não fica sobrecarregado. O que sobrecarrega? É quando a gente tenta fazer aquilo que foi dado para a gente fazer, que só a gente, é aquilo que o outro poderia fazer, a gente faz também, e a gente vai fazendo, cabeção fica maior do que é normalmente, e aí, piripaque. Vai começar a esquecer dos compromissos, vai começar a deixar a agenda ficar super abarrotada, começa a ficar aquelas coisas apertadinhas, de hora, que é ruim pra caramba, eu sei. Sou um ser humano também, vivo essa luta. Então, é difícil a gente chegar e cortar, meter a faca, mas é necessário. Foi o que os apóstolos fizeram. Eles meteram a faca e... Então, Jesus está orando e dizendo assim, livra-os, guarda-os desse mal, Modesto. Vou ler mais. Aborrecimento, fadiga, pressionado, atormentado pelo trabalho, que traz trabalho árduo, aborrecimento, perigo de um tempo cheio de perigo de fidelidade à fé cristã. Isso é a palavra poneros. Livra do poneros. Livra do mal, guarda do mal. Agora, sabe o que é curioso? Eu separei um outro texto também. Embora um se escreve mal com L e outro mal com U, no português, no grego é a mesma palavra. E eu quero ler com vocês aqui a parábola dos talentos. Mateus 25:14, diz assim, a parábola dos talentos vocês conhecem, foi até a parábola também que a gente usou no retiro de solteiros, para começar a conversar nos grupos pequenos. Os irmãos que participaram estão lembrados, a parábola dos talentos, a parábola das 10 minas. Mas o que chama a atenção na parábola dos talentos é o seguinte, né? Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, e entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E respondeu-lhes, porém, o Senhor, servo mau
e negligente. Servo mau e negligente. O que é mal aqui? Cheio de labores. Engraçado, né? Por que me chamou a atenção esse texto agora? Porque como eu vim falando desde lá da última reunião nossa, e domingo agora eu falei com toda a igreja, vocês são testemunhas, a maioria aqui é testemunha, de que uma das coisas que torna a gente infrutífero é aquela busca da riqueza, os cuidados do mundo. Lembra disso? Esse texto ficou muito rico para mim agora. Porque fica claro que o que impediu aquele homem de multiplicar o talento é porque ele era, em primeiro lugar, mau. No sentido, mas como mau? No sentido que ele estava cheio de labores, aborrecido, fadigado, pressionado, atormentado pelos labores. Ele era essa pessoa. Ele não produziu porque a cabeça dele estava ocupada com outras coisas, com seus próprios labores, com suas próprias cargas, com aquilo que o mundo impõe para todo ser humano que está nesse sistema aqui. Impõe. Eu digo isso, irmãos, é uma covardia. O mundo impõe. O mundo impõe. O mundo dita a regra, vende pacote, as pessoas compram, vivem e submetem aquilo. Tem gente que pensa que não vai sobreviver se não viver de acordo com o sistema. Não vai sobreviver. Mas a gente sabe que isso nem é verdade. Porque aos seus, disse o Senhor, Ele dá até quando dorme. Negligente é outra palavra, okneros. Ele diz lento, indolente para trás. Lento, indolente e para trás. Quer dizer, como é que o cara consegue, Franco, estar cheio de coisa na cabeça e ser lento? Consegue, amado. Consegue ser indolente. Eu acho que até que favorece a indolência. Eu acho até que justifica a indolência e a lentidão. Essa falta de presteza com as coisas do Senhor, ela muitas vezes se justifica, se apoia, né, justamente no acúmulo de outras coisas. No acúmulo de outras coisas. Quando a gente acumula outras coisas, a gente justifica sempre para Deus. Diz, Senhor. Isso tem respaldo, amados. Isso tem respaldo. Um texto que eu li muito ano passado, leio ainda, porque acho que esse é um dos textos mais fortes. Vou ler dois aqui com vocês aqui. Marcos, capítulo 1, quando Jesus é procurado por todos. Marcos 1, 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão, para variar, e os que com ele estavam, Pedro sempre na vanguarda, né? Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Olha que coisa interessante. Um monte de gente procurando Jesus para encher ele de coisas. Jesus estrategicamente retirado, de madrugada orando. Quando essa pressão chega, essa onda chega, ele diz, vamos para outro lugar, porque para isso eu vim. Eu tenho meditado muito nesse texto, por quê?
Porque esse texto diz o seguinte, que quando eu me encho de coisas e não tenho tempo para Deus, uma coisa que eu perco é o meu senso de missão. Eu já não sei mais para que eu vim. Eu já não sei mais qual é a minha missão. Eu já não sei mais o que eu tenho que fazer. Quando eu estou entulhado, pressionado, uma coisa que eu perco é a direção. Para que eu vim? Já não sei mais. Para que eu vim? Jesus saía continuamente para lugares desertos. Vê lá Lucas, vê se não é isso. Vê Lucas 5. Vê Lucas 5. Porém, 5,15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Agora olha o que ele diz. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Leia o contexto todinho, mano. Vê só, ó. O que dizia a respeito dele, cada vez mais se divulgava, ou seja, a fama de Jesus aumentou. A fama dele aumentou. Grandes multidões afluíam para o ouvirem. Então, muita gente procurava para ouvir Jesus e para serem curadas de suas enfermidades. É isso ou não é isso? É ou não é? Isso aqui não é uma boa desculpa para não orar? Pô, muito trabalho, na obra de Deus, inclusive. Ó. Grandes multidões querem ouvir e querem ser curadas. Oxe, estou cheio de trabalho. Já estou lotado. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O que manteve o senso, a missão de Jesus clara diante dele, continuamente, é que ele tinha esse tempo, essa prioridade. Isso é uma prioridade para ele. Inegociável. Eu sei que é difícil para nós, porque a gente negocia muito o nosso tempo com Deus. Mas Jesus não negociava. E ele nem ficava pedindo autorização, não. Ele saía, sumia. Quando o pessoal procurava ele, cadê ele? Porque se estivesse perto, ia amolar ele o tempo inteiro, amolar ele com um monte de coisa. Mas, ó, prioridade. Papai. O que o pai tem para falar, pô. Aquele tempo solitário com o pai, ouvindo. Depois, as outras coisas. Outras coisas depois. Quando Jesus diz que o servo é mau, engraçado que essa palavra mau tem esse significado. Mau é você está carregado de si mesmo, dos seus cuidados, dos seus afazeres, das suas coisas. Ah, mas irmão, se eu tenho que me preocupar, não. Preocupar, não. A verdade, a palavra diz que a gente não tem que estar preocupado nem ansioso por coisa alguma. Cada dia, para cada dia, baixa o seu próprio mal. Mas quantas vezes a gente passa o dia pensando o que vai ser amanhã? Mas é coisa terrível. Você passar o dia pensando o que vai ser amanhã. Não, mas amanhã, não, mas amanhã, não, mas amanhã. Cara, o amanhã está tão presente que o teu hoje é quase o amanhã. Esse dia eu conversava com o Daniel e um casal de irmãos, literalmente, 2 irmãos. Um rapaz, uma moça. Uma moça e um homem, já está mais velho que ela. Eu tive um sonho com os dois irmãos, estava contando minha interpretação, mostrando o seguinte, que o passado é uma cadeia, quer seja bom, quer seja mal. Quem está preso ao passado não avança. Quem vive de nostalgia, naquele tempo, irmão,
Mas a igreja é maravilhosa naquele tempo. Irmão, para com isso, nem é sábio dizer isso. A Bíblia diz, não é sábio dizer que os dias passados são melhores que os dias de hoje. Nem é sábio. Quando a gente começa a viver de passado, a gente está dizendo que o nosso Deus não é o Deus de hoje, é o Deus de ontem só. O Deus que produziu coisas maravilhosas no passado, Ele pode fazer coisas maravilhosas no presente, no futuro, Ele pode tudo, pô. Se a gente ficar nostálgico, a gente vai ficar encavernado, pensando, naquele tempo tal. O passado ruim também não presta. Ressentimento, mágoa. Ressentimento é sentir de novo. Não presta. Ficar voltando para trás e ressentindo aquele problema, aquela ofensa, e ressentindo e fica na cabeça. Eu sei como é que funciona o ressentimento, sou ser humano também. E volta para a cabeça, e volta, e você tenta tirar, e o troço volta de novo, tenta tirar, e você quer explicar a ofensa, você quer entender a ofensa, você quer encontrar o fundamento da ofensa, e o troço fica voltando, e a mágoa vai só... Não presta. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante, não adiante, diante. Não é adiante, não é o futuro, é diante, é o que está diante. O que está diante de nós hoje? O que está diante? Pode conferir, irmão, é diante, não é adiante, é diante. O que está diante? O que está diante de nós hoje é o agora, é o já. Porque o agora também, ele é tão passageiro, que o que eu comecei a falar há 1 hora atrás, já foi, já passou, já era. A gente não vive em função do amanhã, nem do ontem. Jesus falou, viva o teu hoje, hoje. Você diz amém ou não? Você diz amém? Quantos estão me entendendo? Servo mau e negligente, disse Jesus para aquele cara. E daqui a pouco ele diz assim, Pai, guarda-o do mal. E tinha que ser a frase exatamente como está. Qual era a frase de João 17,15? Não peço que os tires do mundo. Tu vê que o que nos enche é o mundo. O mundo é que fica fazendo aquelas propagandinhas toda hora dizendo que você não é feliz, que eu não sou feliz com o que a gente tem. Que só se a gente adquirir algo novo é que a gente passa a ser feliz. O mundo é que alimenta essa roda viva, essa ciranda. É o mundo que alimenta isso, amado. Essa ciranda de consumo, essa ciranda, é o mundo que alimenta isso. Como é que fica a nossa cabeça? Cheia. Isso é o que Jesus chamou de mal, que os guarde do mal, desse aborrecimento, dessa fadiga, desse excesso de labor que o mundo imprime a eles. Imprime. Claro, mas a gente tem nossas próprias cobiças. Claro que a gente vai gerar cobiça. A cobiça também puxa. Eu ministrei uma palavra um tempo atrás. Eu queria que essa palavra fosse resgatada no meio de vocês, dos grupos pequenos, da igreja na casa. Pode ser? O título dessa mensagem é Trabalhando pelo pão que não perece. Se você quiser, se você não tem esse CD, nem precisa pedir a Simone ali não. Já está postado no meu Facebook. Tu entra lá no meu Facebook, tem um link, tu baixa direto para o teu computador, para o teu... O que você tiver eletrônico lá, tu baixa e ouve. Trabalhando pelo pão que não perece. Eu queria até te sugerir uma coisa. Um conselho. Eu sei que muitas vezes irmãos usam dessa mídia aqui de uma maneira surpreendente. Vou dar um testemunho para vocês, até para vocês que trabalham nesse serviço, entender a
a importância do que vocês fazem. Eu estava em São Paulo recentemente com Fonseca, no encontro lá, no seminário Plenitude que ele fez. No sábado de manhã, haviam 2 famílias que vieram do Nordeste e pediram uma estadia ao Fonseca por um dia, porque no domingo eles iriam embarcar num cruzeiro aí para Buenos Aires, sei lá para onde, e eles iam embarcar no Porto de Santos. Então, como o único contato que eles tinham era São Bernardo, que está ali já bem na descida, Fonseca recebeu esses irmãos lá. E como eles souberam que havia um encontro da igreja, um seminário, eles participaram no sábado. Café da manhã de sábado, me aproximei da família. Quando eu fui saudar uma família lá, a irmãzinha falou: eu te ouvi ontem. Eu falei: é? E onde é que a senhora me ouviu ontem? Ela falou: não, ontem eu te ouvi na cidade, acho que Cruzeiro, no Rio Grande do Norte. Eu falei: como é que foi isso? Não, meu pastor pegou um DVD, reuniu a igreja, colocou o DVD e falou assim: ó, galera, agora vocês vão ouvir esse pastor pregando aqui. E botou lá. E ela disse a mensagem todinha que eu ministrei. Ela falou: você falou sobre isso, aí citou lá os temas todinho que eu toquei. Então é um serviço que vai longe, irmãos, vai longe. Se registra uma palavra, palavras são sementes, elas vão embora. Os irmãos começam a conhecer, ouvir, ser edificado, vai muito longe. Então, eu queria te recomendar que você fizesse a mesma coisa que esse pastor fez lá no Rio Grande do Norte. Junta a igreja na tua casa, pega essa palavra, trabalhando pelo pão que não perece, e diz: vamos ouvir essa mensagem de novo, irmãos. Fecha o teu olho e faz de conta que você está lá no sítio. Vamos ouvir essa palavra. E escuta essa palavra. Trabalhando pelo pão que não perece. Toca a trombeta lá, Sérgio. Bota esse irmão para ouvir. É tempo da gente retirar de nós algumas fadigas, alguns aborrecimentos, algumas coisas que Deus não nos deu para fazer. É tempo da gente trabalhar, mas trabalhar pelo pão que não perece. Do contrário, a gente vai ficar atrás só do pão que perece. É tempo da gente se esforçar por aquilo que é eterno. Amém? Pagar o preço pelo eterno. Vocês podem soltar essa palavra aí no meio dos irmãos? Podem? Conto com vocês para isso ou não? Está fechado? Amém? Toca lá. Se você não tiver como pegar no Facebook, aí pega com a Simone. Mas eu posso até fazer o seguinte: existe um e-mail que a gente diz que é liderança da igreja. Eu posso pegar e mandar um link para você clicar no link e já ir direto lá para o Dropbox e pegar e baixar essa mensagem, trabalhando pelo pão que não perece. Se tiver como a gente colocar no site, Bruno, eu não sei se tem. Se o site já está no ar, não está ainda, está fora. Então não tem como botar no site. Mas eu mando pelo link, eu mando pelo e-mail para vocês, e aí vocês vão ter como baixar isso e ouvir essa mensagem. Amém? Amém? Quando a gente estiver orando essa oração de Jesus, que o Senhor nos traga uma nova consciência dela. Embora no mundo, nós não somos do mundo. Amém? Ainda que a gente está no mundo, que o mundo não nos domine, que o mundo não nos contamine, que o mundo não nos sufoque, que ele não nos aborreça, que ele não nos encha de fadiga. Amém, querido? Você pode dizer amém ou não? Então, com esse mesmo espírito, eu quero orar com vocês para a gente partir o pão. E hoje, eu gostaria de fazer assim uma oração diferente. A gente sabe que a ceia é a celebração, é uma festa que a gente deveria estar sempre comemorando, né? A gente lembra do corpo partido, né? Do corpo que foi partido por nós, do sangue que foi derramado. A gente lembra dos benefícios, da bênção de poder comer de Jesus e beber de Jesus, a alegria que é participar desse momento com o Senhor e uns com os outros. Mas eu gostaria que hoje o Senhor nos concedesse uma bênção diferente. Qual é?
é lembrando essa oração de Jesus, capítulo 17 de João, na verdade do capítulo 13 até o 18, 17, 18, são as últimas palavras de Jesus. Ele está à véspera da morte. Então é muito legal a gente poder lembrar as últimas coisas que ele falou. O que você acha? E aí, ele lavou os pés dos discípulos, ele recomendou que os discípulos fizessem as mesmas coisas. Então eu queria propor o seguinte: quando a gente comer do pão hoje e beber do cálice, em primeiro lugar, que o Senhor, por sua graça e por sua misericórdia, nos refrigerasse. Quem gostaria de ser refrigerado pelo Senhor? Olha, sinceramente, irmãos, hoje mais do que um símbolo, eu gostaria muito de que teus pés fossem lavados, mesmo lavado, porque um dos significados dos pés lavados está lá no capítulo 13 de João. Ele começa assim, Jesus começa esse momento lavando os pés dos discípulos. Está lembrado disso, Modesto? Ele começa lavando. Mas um dos sentidos da água no pé era o quê? Era limpar da poeira do mundo. O cara chegava lá com aquela sandália toda empoeirada, aquele pezão todo empoeirado. E ele vem e lava. A água não apenas refrigera, ela também limpa. Você compreende isso que eu estou falando? Limpa, mas limpa de quê? Desse contato com o mundo. E o mundo, irmãos, quer queira, quer não queira, ele nos sufoca, nos empoeira. A gente fica empoeirado do mundo, a gente fica impregnado de mundo. Sabe? Imagina que está todo mundo aqui de sandalinha no pé, que a gente andou aqui num lugar árido, seco, e chegamos aqui numa casa para comer. Nosso pezinho está todo empoeirado. E o menor escravo da casa é que fazia esse serviço, ia lá e lavava o pé da pessoa que chegou para comer. O menor escravo fazia isso. Jesus naquele dia ele tomou a toalha e lavou os pés. Hoje quando eu li esse texto eu pensei, Senhor, pensar em lavar os pés daqueles irmãos todos, aqui, vou passar aqui, 10 minutos, 20 minutos lavando o pé de todo mundo. Mas tem um sentido mais profundo, porque às vezes a gente recebe água no pé e a gente pensa muito no serviço, na humilhação de quem está fazendo. E muitas vezes a gente não alcança que o lava-pés também é desempoeirar, também é tirar a carga do mundo, também é refrigerar. Imagina que você passou aí um dia cansativo. Tua semana ontem, segunda-feira, começou barra pesada. Imagina que você está aqui me ouvindo e você não teve nem contato com o Senhor, assim, de uma maneira que te refrigerasse. Então, o que eu quero propor para esse nosso momento aqui é esse refrigério. Que ao comer desse pão e ao beber desse cálice, que o Espírito Santo proporcione a cada um de nós um refrigério. Um refrigério, que seus pés sejam lavados, desempoeirados, desintoxicados do mundo. Amém? Que essa oração de Jesus guarde do mal, que ela seja uma oração atendida hoje na nossa vida, hoje, agora. Que a gente seja guardado dessa fadiga, dessa pressão, desse negócio doido. Que o Senhor nos livre disso, nos guarde. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quem tem necessidade desse refrigério? Você tem? Então, nós vamos orar por esses elementos, vamos direto. E eu quero profetizar o seguinte: ao comer desse pão e ao beber desse vinho, que você seja refrigerado, que você, minha irmã, seja refrigerada, que o Senhor te passe como um bálsamo em você, e você sinta que Ele está te desintoxicando mesmo do mundo, dessas coisas que o mundo impõe, que Ele tire de você toda a sobrecarga. Foi Jesus quem disse: vinde a mim todos vós,
que estáis cansados e sobrecarregados. Foi Ele quem disse. Eu vos aliviarei. Tu acha que Ele falou isso apenas para um grupo de pessoas que não conhecia Ele? Ou essa palavra está viva até hoje dentro de nós e ainda é para nós? O que você acha? O que você acha, amado? Você acha que Jesus pode aliviar a nossa carga ou não pode? Só alivia a carga do ímpio, do incrédulo, ou Ele pode aliviar a carga de todo mundo que está cansado, que está sobrecarregado? O que você acha? Então que hoje, em nome de Jesus, toda sobrecarga seja tirada de sobre nós, e que o Espírito Santo nos dê sabedoria para arrumarmos a nossa agenda, que não seja mais a nossa agenda, que seja a agenda de Deus, porque Ele não vai colocar nada sobre nós demasiado. Ele vai nos dar aquelas coisas exatas para a gente fazer. Amém? Você pode dizer amém ou não? Que junto com o refrigério venha a sabedoria, venha a luz, que a luz do Espírito Santo venha sobre ti, e você tenha percepção para organizar a tua vida. Que junto com o refrigério venha uma unção sobre ti poderosa, capaz de organizar, de trazer luz ao teu entendimento, e dizer: isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui outra pessoa vai fazer por mim, eu só vou fazer aquilo que eu preciso fazer, que Deus está me confiando, dando a mim, que Ele me deu, que só eu posso fazer. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos nossos irmãos aqui, desses amados que pagam o preço para vir aqui, de suas casas, de seus trabalhos. Alguns passaram um dia difícil, chegaram aqui cansados, empoeirados, mas como Jesus orou, nós oramos também, Senhor. Não os tires do mundo, mas os guarde do mal. Senhor, livra-nos de toda maldade e negligência. Livra-nos de toda fadiga de labores. Livra-nos, Pai, em nome de Jesus, de toda aquela carga do mundo que é imposta sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós oramos assim, que Tu operes aqui no nosso meio, de forma especial. E quando a gente comer do pão, e quando a gente partir o Teu pão aqui, quando a gente beber do vinho, que o Teu Espírito nos renove, que o Teu Espírito nos refrigere, Senhor, e que Teu Espírito também nos ilumine para nós decidirmos algumas coisas importantes na nossa agenda, na nossa vida, Pai. É a nossa oração, Pai, que o Teu renovo seja com os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Separamos esse pão, separamos esse cálice para essa hora, Pai, que eles cumpram cabalmente o papel deles.